Saudações a todos. Para nossa reflexão, vamos buscar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós encontramos logo de início uma passagem do Evangelho de João, trazendo palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Antes de continuarmos, já vamos refletir sobre essa colocação de Jesus, virei outra vez. Então, João nos narra que Jesus disse, não se vos turbe o vosso coração, porque prepararei o lugar e virei outra vez para buscar-vos, né? Então, esse virei outra vez faz com que muitos entendam que Jesus reencarnaria, porque ele esteve encarnado entre nós uma única vez, né? Como Jesus, o Cristo, o Messias, Salvador. E muitos entendem que ele viria uma segunda vez encarnado entre nós. Mas, na verdade, quando ele nos traz ali o Consolador, que foi o grande consolo naqueles momentos mais finais, em que ele já se preparava para as despedidas, digamos assim, e ele busca nesses sermões finais, né, nessas palestras finais que ele traz, falar muito sobre o futuro, né, o futuro da humanidade, o que nos aguardava, e ele traz ali os alertas todos, né, para que a nossa situação não fosse tão difícil. E ali ele fala, né? Ele fala do Paráclito da verdade, como o Consolador prometido que viria a lembrar tudo que ele nos dizia, né? Tudo que eu vos tenho dito e muito mais. Então ali ele deixa claro que ele não viria como ele, a individualidade Jesus novamente encarnada, né? Mas viria sim, né? O Consolador, essas vozes dessa pleiade de espíritos que, através dele, né, pela coordenação dele, nos trouxeram esses ensinamentos valiosos, né, que corporificam a terceira revelação, a doutrina dos espíritos, nos recordando tudo que ele nos disse e muito mais, ou seja, esse muito mais, não que Jesus não tenha dito tudo, mas muito mais no sentido do clarear dos pontos que propositadamente ele deixou velado, né? Então, feita então essa observação, vamos ver o que Kardec coloca em seguida. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro, quer dizer, mais puro ou menos puro, e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram,
Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Estas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Do ensinamento dado pelos espíritos resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, aos que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberana, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, nós vemos, né, que a casa do meu pai há muitas moradas, na casa de meu pai há infinitas moradas. E essas moradas são tanto, digamos assim, planetas, né, chamando de planetas, como chamamos aqui, que seriam esses mundos para encarnados, né? Mas há também as infinitas estações, as infinitas colônias espirituais, os postos de assistência ligados a essas tais colônias, né? Assim como regiões em que espíritos, como temos dito, perambulam, né, a esmo, presos ali à lei de atração, de afinidade, criando espaços bastante inferiores pelo padrão vibratório que trazem, né? Então, nós vamos ver aqui, para completar essa ideia e aprofundarmos esse entendimento, no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 4, nós encontramos a casa transitória. Então, vamos lá. Depois de viagem normal, nos relata André Luiz, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Então, essa casa transitória de Fabiano é um pouso, né? É uma casa assistencial no plano espiritual, em regiões, numa região bastante. Vamos falar em regiões porque ela é transitória e nós vamos entender o que significa isso. Na verdade, ela não permanece, ela não tem raízes no local em que ela foi criada, né? Ela é transitória, ela muda conforme a necessidade. E essa casa foi idealizada e construída por Frei Fabiano, o orientador da nossa casa, né? E ele, então, desenvolveu, né? Construiu esse pouso, né?
esse posto de assistência, essa casa transitória de Fabiano, justamente para acolher aqueles que já se encontram em condições de serem acolhidos. Porque há aqueles que não têm condições de serem acolhidos e tampouco desejam estar acolhidos, né? Então vamos vendo. Tratava-se de grande instituição. Então é uma grande instituição, piedosa, no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Então, é um pouso de assistência, uma instituição piedosa que acolhe especialmente aos recém-desencarnados. Portanto, ela não é uma morada, né? Ela é um poço de assistência em que recém-desencarnados, em condições de serem acolhidos, lá permanecem o tempo necessário para serem direcionados aos locais a que pertencem, às moradas a que pertencem, né? Então, continuando no texto. Na casa transitória, prosseguia Jerônimo explicando-nos: prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. A quem ele se refere, os irmãos que nos cabem socorrer? A tarefa que essa equipe do Jerônimo, né, da qual é um grupo pequeno, no qual André Luiz faz parte. Eles receberam a missão de auxiliar as cinco pessoas que estão prestes a desencarnar. Então, o trabalho nessa missão deles, eles vieram aqui próximo à crosta terrestre, para depois, em seguida, irem a cada casa, a cada local em que essas cinco pessoas, né, estavam ali aguardando, né, se preparando, estava chegando o momento do desencarne delas. E eles fariam parte dessa equipe de espíritos preparados no auxílio do desencarne, né? Então, é por isso que ele disse, organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer, ou seja, esses cinco que eles ajudarão a desprender-se dos laços carnais serão asilados, acolhidos neste instituto, nessa casa transitória de Fabiano. Não fossem esses pousos de amor, ele continua, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Então, esses postos de assistência, como essa casa transitória, auxilia. Por quê? Esses espíritos recém-desenfaixados do corpo de carne permanecem por um tempo necessário, cada um dentro da sua situação, e depois são encaminhados. E porque ele diz que raros conseguiriam atravessar essa zona umbralina, né, com facilidade, imediatamente após o desencarne. Quase todos, diz ele, permanecem estonteados nos primeiros dias. Então, é natural esse estado de perturbação, né? Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores.
Daí a necessidade desses abrigos fraternais em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram às santificadas tarefas de amparo e vigilância. Então, nós vemos a importância dessa comunicação do plano espiritual, dessas vozes que nos chegam, né, e nos trazem esses ensinamentos, porque agora não é mais tentar imaginar o que seja o plano espiritual. Nós temos descrições minuciosas que todo estudioso da doutrina poderá beber nessas fontes, né? E solidificar, consolidar, na verdade, consolidar a sua fé, fortalecer a sua fé, e não simplesmente saber, né, teoricamente que somos imortais, mas saber para onde vamos, quais são as condições e o que temos que fazer para nos encontrar em melhores condições. Daí a necessidade deste aprofundamento. Bom, além disso, ele continua, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Curioso, guardei silêncio e esperei. Não se passou muito tempo, defrontava-nos casarão enorme em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Esses ambientes umbralinos, os raios solares não conseguem, mal conseguem, quando conseguem penetrar, né? Certo, percebendo-me a estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural é asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores, e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Nesse edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Então, centralizam-se numerosas expedições. Então, além de tudo, é um posto de assistência em que dali partem expedições para auxiliar esses irmãos em condições mais difíceis. Além disso, a Casa Transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nestas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Então, já dá para termos uma ideia, né? Vendo esse tipo de poço de assistência, essa casa transitória de Fabiano, semelhantes a muitas outras, né? Cada uma com uma finalidade. Outras em que esses espíritos se demoram mais tempo, mas esta é um acolhimento temporário antes do espírito ser encaminhado ao seu destino, porque todos nós temos um destino, né? Todos nós viemos de um ponto, de algum local, né? Da erraticidade, onde estávamos, onde nos encontrávamos.
né? Então, é possível que para lá retornemos, é possível que sejamos levados a um outro ponto, tudo vai depender ali da nossa condição sempre avaliada. O fato é que estaremos sempre em regiões que se conjugam ao nosso padrão vibratório, né? Porque no plano espiritual, a lei de atração, a lei de afinidade, ela é muito forte, né? E estaremos onde define o nosso padrão vibratório, né? Então, esses ensinamentos devem nos levar a desejo de aprofundar esses conhecimentos, desejo de novas buscas, de meditação, de reflexão, no sentido de compreendermos o ensinamento de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do livro Os Prazeres da Alma e o tema dessa semana é criatividade. Criar é a capacidade inata de desestruturar algo e reestruturá-lo em forma totalmente diferente e original. Conforme a excelência do pensamento de Voltaire, o mundo me intriga e não posso imaginar que este relógio exista e não haja relojoeiro. A energia do cosmo universal produz de maneira constante as mais novas e admiráveis formas. 200 rosas amarelas são estruturalmente diferentes entre si, e num vasto canteiro de roseiras vermelhas, nenhuma produz no mesmo período o mesmo número de botões e nem mesmo a exata configuração nas flores. Num país de milhões de habitantes do mesmo grupo étnico, cada um é dessemelhante e único. Essa é a criatividade originária das leis naturais ou divinas. Em princípio, todos os homens podem criar. Os animais produzem, às vezes, coisas notáveis e surpreendentes, mas não criam, somente utilizam um instinto, indício da existência e desenvolvimento da criatividade em potencial. Os favos de mel, os ninhos do beija-flor, a sociedade das formigas, as barragens dos castores, vêm-se repetindo iguais desde a antiguidade babilônica, assíria e romana. Na atualidade, a antropologia afirma que não há um só povo ou tribo, por mais rudimentar ou primitivo que seja, que não exiba uma cultura peculiar com inconfundíveis rasgos de originalidade criativa. O ato de criar está intimamente ligado ao senso de progresso que existe em cada um de nós. Criar é a capacidade inata de desestruturar algo e reestruturá-lo em forma totalmente diferente e original. Todos nós saímos do sopro celeste do Todo-Poderoso. Na inteligência suprema é que nos plasmamos e vivemos, como toda a criação. É neste hálito sagrado que pulsam galáxias e estrelas e movimentam-se os mundos e os seres. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas e também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Esse trecho está em Atos dos Apóstolos 17, 24 e 25. Nós, criaturas divinas, podemos co-criar, mas somente Deus é o sumo criador de todas as coisas. O reino mental de cada ser humano é, antes de tudo, a materialização do próprio mundo interior. Nossos pensamentos, sentimentos e emoções são elementos dinâmicos de indução energética. Todos nós exteriorizamos e assimilamos energia mental, influenciando os outros e, ao mesmo tempo, sendo afetados por eles.
O homem só é capaz de modificar e moldar o mundo ao seu derredor se mudar sua própria concepção e conduta interior. Basta que ele transforme a si mesmo para ver o mundo à sua volta se alterar com ele. Atos e atitudes impulsionam as mais recônditas energias dos indivíduos, libertando-os ou aprisionando-os por meio das forças vivas e plasmadoras do pensamento. Cada pessoa vive em seu mundo íntimo, e há tantos mundos quanto pessoas. Todos esses mundos são apenas fragmentos ou aspectos do mundo invisível. Não obstante, é preciso considerar que há limites na cocriação humana, pois todos nós apresentamos características peculiares e, portanto, há bloqueios naturais da condição evolutiva, tanto em nossa consciência intelectual como na emocional. Existem mecanismos que operam de forma que assimilem e concretizem apenas o que se pode entender ou fazer diante daquela informação ou acontecimento. Assim, considerando a criatura encarnada ou não, se poderá reservar a tarefa de pensar e criar, porém salvaguardando sua possibilidade evolutiva. Por exemplo, nascer e morrer são eventos naturais e necessários na Terra, mas vedados à ação consciente de agir e criar das almas de baixo grau evolutivo. O nascimento, tanto como a morte na Terra, podem ser vistos como fenômenos iguais. Todavia, nascer ou morrer são fenômenos que podem apresentar particularidades, características distintas, pois cada espírito revela diversidades no grau de desenvolvimento mental, vibra em específico estágio evolutivo. Os espíritos esclarecidos recebem na reencarnação um preparo individual por parte dos mensageiros especializados nessa área e podem atuar através de seu pensamento e vontade no processo de recorporificação, por meio de sua criação contínua. O conhecimento superior caminha junto com a arte de criar, compõe, decompõe e recompõe. Quanto aos espíritos ignorantes, podemos fazer uma comparação visando a um maior esclarecimento e clareza sobre como ocorre neles o processo reencarnatório. Acontece como a germinação de uma semente, um embrião ou planta incipiente que se desenvolveu a partir da planta-mãe, ao separar-se dela, aguarda um certo período de vida latente até que as condições do meio externo sejam exatamente adequadas ao início do seu crescimento autônomo, isto é, automaticamente, seguindo as sábias leis da natureza. Temos a certeza de que em qualquer grau evolutivo em que estivermos estagiando, a reencarnação, planejada ou automática, para nós funciona como lei divina, visto que objetiva o nosso desenvolvimento em todos os sentidos existenciais. Tomemos como exemplo um casal de espíritos levianos encarnados no mundo físico que podem unir-se e gerar um ou mais filhos. Esse casal cria e age sem conhecimento de causa quanto aos valores da reencarnação, mas em virtude de seu livre-arbítrio, pode usar simplesmente seu impulso instintivo ou biológico e procriar por automatismo fisiológico. Da mesma maneira, as criaturas imaturas ou infantilizadas no mundo astral, apesar de não possuírem plena consciência da utilidade do processo da recorporificação, podem, por meio do seu livre-arbítrio, criar condições para a realização ou concretização de certos fenômenos naturais da vida de maneira inconsciente. Por outro lado, é importante lembrar que, em um nível incomensurável, tudo se mantém sob a supervisão da ordem divina. Nada pode ser considerado simples acaso. O que chamamos de acaso nada mais é do que a causa obscura de um efeito incompreendido. No universo, por trás de tudo, há um objetivo providencial.
Os espíritos ignorantes ou imprudentes não sabem mais que os homens. Questão 239 do Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, item 2, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Então, os espíritos conhecem o princípio das coisas conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Entretanto, são instrumentos de Deus, porquanto participam e cooperam de forma inconsciente com a harmonia do cosmos. O espírito imaturo, ao recorporificar ou desencarnar na Terra, não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Se, passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como normalmente se diz. Tudo no universo tem um aspecto divinamente criativo e educacional, mesmo que não consigamos entender de momento essa causa. Mais tarde tomaremos consciência de que era unicamente produto de nosso limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo. E aí tem a questão 259. Do Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, item 5, Escolha das provas. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslizes se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que naturezas são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás. E pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se, ao passar pela rua, uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito, como vulgarmente se diz. Fim da primeira parte. Segunda parte. Deus não está afastado no espaço incomensurável e desconhecido do homem, mas imanente na própria natureza. Ele é, de modo geral, a luz eterna e transcendente no processo evolutivo e criativo de tudo o que existe no universo. Há séculos, a admirável capacidade de percepção do reino animal desperta no homem enorme curiosidade e, mesmo hoje, continua a ser um dos mais complexos e pesquisados ramos de toda a ciência. Um dos atributos fundamentais da criatura humana é fazer perguntas sobre o mundo em que vive. Quer saber exatamente como as coisas acontecem e compreendê-las. A propósito, a observação e a investigação sobre o funcionamento da vida dentro e fora de nós é fato constatado, que se torna mais evidente à medida que a evolução espiritual avança no seio da humanidade. Nos últimos anos, os biólogos adquiriram uma consciência vigorosa de que o padrão de conduta dos animais é governado não só pelos estímulos internos, mas igualmente pelos estímulos externos. O comportamento é, portanto, regulado tanto dentro quanto fora, ou, como geralmente ocorre, por uma interação entre ambos. Muitos animais têm apresentado verdadeiras proezas de orientação inata, que são consideradas extraordinárias. O exemplo tradicional é a migração de aves e peixes. Os filhotes inexperientes dessas espécies
Percorrem distâncias enormes com seus próprios recursos naturais, voando ou nadando dias e noites. Depois retornam aos lugares de origem, situados a milhares de quilômetros de onde saíram seus antecessores. As enguias viajam na escuridão do fundo dos oceanos para locais de desova, e suas proles, criaturas minúsculas, percorrem, vencendo as adversidades das águas, todo o caminho de volta, penetrando os rios muitos quilômetros adentro, até encontrarem o habitat originário de seus familiares. Os salmões fazem o inverso, percorrem os mares para desovar no mesmo local do rio onde nasceram anos antes. Aves aquáticas, os gansos, por exemplo, orientam-se visualmente pelo Sol e por certos pontos de referência terrestres, mas viajam da mesma forma sem esses auxílios. Voam acima ou abaixo das camadas de nuvens ou entre elas durante o dia e a noite, e apesar disso, chegam sempre ao seu destino. Muitos desses sentidos inatos, observados pelos cientistas, são completamente desconhecidos. Eles não sabem como funcionam. Para a ciência atual, a programação interna ou o aparelhamento sensorial que cuida da evolução genética, das reprogramações internas, das migrações, da seleção natural, dos hábitos das espécies e outras tantas complexidades do reino irracional, são enigmas da natureza a ser desvendados. Todo e qualquer animal, em determinada época de sua existência, deixa um lugar e se encaminha para outro, seja somente poucos centímetros, em busca do acasalamento ou de alimentação, seja quase uma volta ao mundo na fase de migração. O animal possui um sofisticado aparelho sensorial ou um notável relógio interno, que o mantém voltado para a direção exata, apropriada à sua manutenção e à sobrevivência da espécie. Os animais, no entanto, não são simples autômatos de reflexos ou escravos da genética. Eles possuem em si um princípio imanente, que faz com que respondam com criatividade evolucionista diante de novos ambientes, utilizando a capacidade para se adaptar às diferentes circunstâncias, obviamente dentro de certos limites. Animais e plantas se desenvolvem de modo diverso e criativo em climas que sofreram alterações ambientais e podem, através de longos períodos de tempo, mudar suas características de comportamento, bem como as características estruturais. Deus é o agente causal, ou a força interna e ativa que rege a tudo o que existe. A causalidade celestial é ao mesmo tempo a força que transcende e que está inseparavelmente contida no âmago de cada ser vivo. A variabilidade genética é continuamente criada e criativa, e o processo evolutivo induz todas as espécies a se adaptarem em seu meio, livrando-as do perigo da extinção e, ao mesmo tempo, expandindo o seu raio de ação ou conquistando novos habitats. As energias dinâmicas do poder divino continuam sempre presentes e espontâneas, animando e vitalizando as manifestações internas e externas da própria vida. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Essa é a questão 75 do Livro dos Espíritos, livro 1º, capítulo 4, Princípio Vital, item 3, Inteligência e Instinto. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem.
Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela são o resultado de apreciações de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. O homem, o instinto, é uma clareza súbita que nasce da mente serena e atenta e que logo se faz acompanhar pela luz da inteligência. Momentos instintivos às vezes nos elucidam muito mais do que anos e anos de experiência intelectual. Não vamos conseguir finalizar esse capítulo, essa segunda parte. Continuamos na próxima semana. Boa semana a todos.